Eu vou ler um pouquinho, tá, irmãs? O nosso estudo hoje, né? Eu vou falar sobre feridas emocionais e depois sobre perdão. Então, quando a gente pensa em ferida, o que a gente pensa quando a gente pensa em ferida? É algo bom? É algo que dói? É algo que machuca? E nós temos algumas feridas emocionais. Eu vou falar em cima do livro As 5 Feridas Emocionais, de Lisa Bourbon. Ela vai falar sobre as 5 feridas. Feridas que a gente adquire na infância, feridas que vão pautar o nosso comportamento. Através dessas feridas, a gente vai levar isso para a vida adulta. Então, muitos comportamentos que a gente tem hoje foi causa dessa ferida que foi tratada lá, te afetou lá atrás. Essa ferida que te afetou quando você era criança. Então, nós temos aqui as 5 feridas. São elas rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E o que a gente faz quando a gente está sofrendo? Né? Muitos gostam de mostrar que estão sofrendo, né? Estão sofrendo. Mas outros querem esconder que estão sofrendo, não é verdade? E através dessas 5 feridas, para que a gente... Obrigada, querida. Para que a gente não sofra, o que a gente cria? Máscaras. O que a máscara representa, gente? Fuga. A gente usa a máscara para quê? Para se esconder, não é? E é isso. Para que a gente não sofra, a gente cria mecanismos de defesa. A gente cria máscaras para continuar sobrevivendo. Para tentar esquecer aquela dor, aquela ferida que foi causada em nós. Então, aqui na ferida da rejeição, a pessoa que sofreu essa ferida, ela é aquela pessoa que se esconde, ela não gosta de se expor, ela não gosta de falar muito, ela está sempre se escondendo, se encolhendo. Aqui, né, no livro vai falar que quando escolhemos estar, né, essa ferida é causada antes mesmo da criança nascer. A ferida da rejeição. Por aquela mãe que de repente não estava pronta, né, se achava não pronta para gerar aquela criança. Por aquela mãe que de alguma maneira não queria que aquele filho viesse naquele momento. Por aquela mãe que não escolheu estar grávida e de repente se viu grávida. E aí começa a pensar, como é que vai ser quando eu tiver essa criança? Eu não podia ter essa criança nesse momento. Eu estou passando por algumas dificuldades. Então, essa ferida é causada nessa hora. E também por aquelas mães que vão falar assim, eu queria tanto menino, mas veio uma menina. E aí você já está rejeitando aquela criança desde o ventre. Então, essa ferida é causada lá quando a pessoa está grávida ainda. E aqui ele vai dizer... Sabe o que acontece, né? Quando a pessoa é rejeitada, ela costuma falar assim, eu quero sumir. Eu quero desaparecer. Eu não valho nada mesmo. Pouco importa o que eu faço ou penso. Tem pessoas que não entram numa discussão, não, mas assim, colocando o seu ponto de vista, porque tem essa ferida. Então ele acha, não vai adiantar nada eu falar. Aquilo que eu falar não vai ter valor. Então a pessoa
se encolhe. E aqui ele vai falar, pessoas com essa ferida geralmente têm problemas de pele. Por que o problema de pele? Porque o problema de pele vai evitar que ela seja tocada. Ela não quer ser tocada. Ela não quer ter essa coisa, né? Ela quer se esconder, ela quer sumir, ela quer desaparecer. Então, pessoas também são reclusas. A pessoa tenta ser perfeita para existir, para não ser rejeitada de novo. Então, uma vez que eu fui rejeitado, eu quero ser perfeita para que isso não aconteça de novo, que eu não me sinta rejeitada de novo. Aqui ele vai dizer, precisa fazer pelos outros para mostrar seu valor. Acha o desejo do outro mais importante do que o seu. Eu atendo online e aí, às vezes, eu vejo sobre isso, né? As pessoas fazem tanto pelo outro, tanto pelo outro, e não faz por si. E por que não faz por si? Porque acha que ela não tem valor. Ela acha que os desejos dela não são tão importantes quanto o do outro. Uma vez que eu faço pelo outro, né, eu costumo falar muito isso na terapia. Uma vez que eu falo sim para as pessoas, eu estou falando não para quem? Para mim. E é o que eu falo para as pessoas. Se eu estou falando não para mim, quem vai viver comigo o resto da vida? Eu. Então, eu estou me boicotando o tempo todo. Quando eu digo sim para as pessoas e não para mim. O mais importante sou eu, né? Deus em primeiro lugar e eu. Depois, o outro. Se eu colocar as minhas emoções e o meu mover, o meu fazer pelo outro e não por mim, não vai dar certo. O que acontece? As pessoas ficam sobrecarregadas, ficam cansadas, porque está fazendo pelo outro. Mas ela faz pelo outro por quê? Por nada? Não, né? De acordo com essa ferida, ela faz pelo outro para que ela não seja de novo rejeitada. E aqui, né? Qual é a cura para isso? Se colocar em primeiro lugar. Se priorizar. Reconhecer o seu valor. Falar não. Falar não. Muita gente vive a vida toda falando sim. E a gente precisa entender que a minha responsabilidade é minha. A responsabilidade do outro é do outro. E eu não preciso pegar a responsabilidade do outro para mim. Então, se coloque em primeiro lugar, se priorize. Quem se sentiu aí nessa ferida, nós vamos ver lá o que Deus nos fala sobre isso. Efésios 1, 4 e 5. Então vamos ler. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Cristo Jesus. Então, Deus nos escolheu. Mesmo que você tenha essa ferida da rejeição, entenda que Deus te escolheu, te separou, te tornou filho. Vamos ler também lá em Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome.
Aleluia! Quando a gente sabe que o Senhor nos escolheu, nos chamou pelo nosso nome. Quando a gente conhece alguém que a gente não sabe o nome, aquela pessoa não tem importância, mas aqui vai dizer que Deus nos chamou pelo nosso nome, pelo nome de cada um de nós. Deus nos escolheu. Então, se você se sentiu nessa ferida rejeitada, creia, Deus te escolheu, Deus te acolheu, Deus te chamou pelo seu nome. Amém? Vamos ler agora a outra, saber mais um pouquinho sobre a outra ferida, que é o abandono. O abandono, qual é a máscara que eu vou ter do abandono? A dependência emocional. Eu vou ter medo de ficar sozinha. Eu vou ter medo de não ter a pessoa do meu lado. Eu vou ter medo de que o outro vá embora. Porque diferente da rejeição, a rejeição a pessoa não quis desde o ventre. O abandono não. A pessoa experimentou o amor e depois foi abandonada. Quando essa ferida se dá? Quando aquele pai trabalha demais e não tem tempo para o filho. Quando aquela mãe vive doente e terceiriza o cuidado. Quando aqueles pais quando ele vive numa família onde há frieza, onde há crítica, onde não há emoção, não há carinho, a criança vai se sentir abandonada. E o que essa ferida vai refletir na idade adulta? Essa pessoa que tem essas feridas geralmente tem enxaquecas constantes, depressão. E ela pensa assim: quem eu amo sempre vai embora. Ninguém permanece na minha vida. E aí, o que ela vai achar? Que as pessoas, são mais importantes, ao mesmo tempo que ela vai achar que as pessoas chegam na vida dela e vão embora. E como ela não tem força, ela vai buscar no outra força. Pessoas que têm essa ferida do abandono, geralmente elas são dadas às compulsões, a drogas, compras, bebidas e vícios, porque ela quer compensar o afeto. Aquelas pessoas que têm compulsão por comida, ela quer comprar o afeto, ela quer engolir o afeto através da compra, através da comida, através do vício, ela quer se sentir acolhida. Essas pessoas, elas não se acham valiosas. Então, uma dica, para você se curar dessa ferida do abandono: você tem valor. Acredite no seu valor, creia no seu valor. Quando você pensar que você não é valiosa, pense: eu sou valiosa, eu tenho valor. As pessoas me escolheram pelo que eu sou, não pelo que eu posso fazer por elas. Então, lembre disso. Eu sou valiosa, as pessoas me escolheram porque eu sou essa pessoa valiosa, não pelo que eu posso fazer por elas, mas pelo que eu sou. E aqui ele vai nos dizer, em Hebreus 13:5, vamos ver como Deus trata as pessoas que se sentem abandonadas. Seja a vossa vida isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca jamais te... Aleluia! Salmo 27:10. Esse é o nosso Deus. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor
me acolherá. Amém? Você pode ter sido abandonada lá na infância, você pode ter sofrido essa ferida, mas creia e saiba, através da Bíblia, que o Senhor é aquele que te acolhe. O Senhor é aquele que diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Amém? Agora vamos ver a outra ferida, que é a ferida da humilhação, que ela ocorre na fase de quando a criança é humilhada pelo pai ou a mãe. Ela não ocorre porque aconteceu alguma coisa lá, né, da gestação. É, por exemplo, você está numa roda de pessoas, aí fala para o seu filho: ah, tá vendo ele? Ele fez isso de errado, e todo mundo começa a rir. Quando a criança está na escola e que aí a professora fala: olha, fulano tirou 0, ele não sabe de nada, ele é o burrinho da sala. Quando acontecem essas coisas. Então, essa ferida é realizada nesse momento. E aqui vai dizer, né, que o que acontece com essas pessoas que sofrem essa ferida da humilhação? A máscara que ela tem para se esconder é o masoquismo. Ela quer sofrer, porque ela acha que ela não vai ter valor, como a outra lá. Ela acha que tudo que ela fizer, pode ser ridicularizada, então a criança se fecha. E aqui ele vai dizer: ela quer carregar o mundo nas costas. Tem e precisa cuidar de todo mundo. E quanto mais peso dos outros carrega, mais peso quer carregar. O masoquista tem tendência a ganhar peso, não faz por ele. Não cuida da saúde, da aparência de si. São aquelas pessoas que fazem sempre pelo outro. Estão sempre carregando o outro. Não, deixa que eu faça isso, deixa que eu faça aquilo. Por dentro, elas estão quebradas. Por dentro, elas estão sofridas. Mas elas querem mostrar que elas podem. Então, o masoquista é assim. Ele tem prazer em carregar as pessoas nas costas. Em fazer tudo por todo mundo. Porque enquanto eu estou fazendo tudo pelo outro, eu não olho para mim. Se eu não olho para mim, eu não sofro, porque eu estou fazendo tudo pelo outro. Então, essa é a característica da humilhação. E ele acaba criando uma sobrecarga sobre ele. As pessoas que têm essa ferida geralmente têm dor nas costas, garganta, diabetes, fígado. São pessoas que estão fazendo só pelo outro. E qual é a cura? Dizer não, que a gente já falou. Entender que você não precisa sofrer para ser feliz. Porque eu preciso carregar e fazer tudo, ficar sobrecarregada para ser feliz, para mostrar para o outro que eu posso. Entender que eu não preciso carregar todo mundo para ser feliz. Que as pessoas vão estar na minha vida porque me querem, vão estar na minha vida porque eu tenho valor para elas, e não pelo que eu posso fazer. E as pessoas precisam se sentir amadas, entender que elas têm valor, colocar para fora. Se aquilo está doendo, está te incomodando, fala, põe para fora. Não gostei disso, não quero isso. Ah, você pode fazer aquilo? Se eu estou sobrecarregada, se eu não quero fazer, eu falo isso para os pacientes, se eu não quero fazer, eu tenho que dizer não. Se eu quero fazer, eu posso fazer diferente. Mas se eu deixo de fazer por mim, para fazer pelo outro, isso é doentio. Eu preciso fazer por mim e pelo outro. E fazer pelo outro porque eu quero fazer pelo outro. Não porque eu quero mostrar que eu posso. Não porque eu quero carregar as pessoas nas costas. Vamos ver lá o que
o Senhor fala sobre os humilhados. Isaías 61:7. Terei honra dobrada em lugar da vossa vergonha. Tereis honra dobrada em lugar da vossa vergonha. E em lugar de vergonha vos alegrarei na vossa porção. Por isso possuirão o dobro na sua terra e terão alegria para sempre. Aleluia. Vamos ver lá em Tiago 4:10. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então, esse é o nosso Deus, que exalta os humilhados. Apesar de eu me sentir com essa ferida, eu preciso entender que o Senhor está comigo, que o Senhor é aquele que me exalta, que o Senhor é aquele que cuida de mim. Amém? Agora vamos ver a ferida da traição. Essa ferida da traição, assim, muitas pessoas têm essa ferida. São aquelas pessoas que querem controlar tudo. Tudo, ela quer controlar tudo para que nada saia diferente do que ela planejou, para que ela não seja traída. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar controlar tudo e todos para que ela não seja traída de novo. Essa ferida vai falar que ela começa na primeira infância, né? Que a gente chama do complexo de Édipo. Que quando a menina gosta do pai de Eletra, quando a menina gosta do pai e o menino gosta da mãe. Mas depois ele vai entendendo que o pai é o marido da mãe, que não é para ele ou para ela. E ele se sente, nessa hora, traído, porque o objeto de amor dele era aquele pai, era aquela mãe. E aí ele vê que o pai e a mãe são diferentes, estão juntos. Então, a criança começa a se sentir traída. E ela começa a sentir que ela foi trocada. Então, o que vai acontecer? São pessoas que exigem de si a perfeição, que precisam fazer sempre o melhor, o perfeito. Pessoas que se cobram o tempo todo. Sabe aquela pessoa que faz uma coisa e você fala, ai, tá lindo. Ai, não, mas podia ter sido assim, assim. Podia ter sido melhor desse jeito. Não podia acontecer aquilo. São pessoas que não conseguem nem receber elogios. Quando recebem elogios, tenta disfarçar para dizer, não, mas eu só consegui por conta disso. Porque não reconhecem o seu valor. Elas não reconhecem que elas são capazes daquilo. Porque elas estão com essa ferida e elas acham que elas precisam ser perfeitas para elas. Para os outros. Quando faço as coisas perfeitas, o que acontece quando você faz alguma coisa perfeita? Quando você faz alguma coisa boa? Você é reconhecida. Você é elogiada. Então, isso faz, né, para quem tem essa ferida, ela fica feliz de ser reconhecida, de ser elogiada, porque ela tem essa ferida lá na infância que ela se sentiu trocada. Então, ela faz tudo. É aquela pessoa que está sempre fazendo tudo. Pessoas que não conseguem pedir ajuda. Sabe aquela pessoa que não consegue, ela quer fazer tudo sozinha? Tem pessoas assim, né, que centralizam tudo. Tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser perfeito. As pessoas nunca vão fazer do jeito que eu faço. E aí você cobra da família, você cobra daquele que está junto de você. Porque se não for perfeito, não vale a pena. Tem que ser perfeito como eu faço.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas, cada um de nós é diferente um do outro. Às vezes eu quero que a pessoa faça do meu jeito. Às vezes a pessoa vai até conseguir fazer, realizar aquela tarefa, mas não do jeito que eu faço. Do jeito que ela faz. Mas ela vai alcançar? Sim. Ela vai alcançar o objetivo, mas não do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, que acho que é perfeito. Do jeitinho dela, ela vai conseguir fazer. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Se você não consegue ver as pessoas fazendo alguma coisa que você já fica assim, ai, vou pegar, vou fazer. Eu falo sempre, sai de perto. Sai de perto. Deixa a pessoa lá, pediu para o marido para fazer uma coisa, mas tem que ser do jeito que você quer. E o marido está lá tentando. E você vai ficando nervosa porque você quer pegar logo e resolver. Não, deixa que eu faço, que é do meu jeito. Sai de perto. Deixa ele fazer. Sabe o que vai acontecer? Da próxima vez que você pedir alguma coisa para o marido, ele vai falar, eu não consigo fazer do jeito dela. Ele vai querer fazer? Não. Aí você vai falar assim, poxa, meu marido não me ajuda. Mas quando ele tentou fazer, você não deixou. E aí, como você não deixou, ele vai falar, eu nunca vou ser perfeita como a minha mulher. Eu nunca vou conseguir como ela consegue. Então, o que ele vai fazer? Deixar de fazer. Então, vamos ter esse alerta. Ficou nervosa, não conseguiu, porque você tem essa ferida que tudo tem que ser perfeito? Sai de perto, vai fazer outra coisa e deixa ele lá. Depois elogia, tá lindo, tá maravilhoso, entendeu? E aí, o que a gente precisa, né? Com essa ferida? A gente precisa estar sempre reconhecendo que a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente não precisa provar que é boa o suficiente, que é perfeita. A gente precisa viver e a gente precisa entender que eu não vou ser perfeita nunca. Quem era perfeito? Deus, Jesus. Eu vou ter falhas, eu vou ter problemas e tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós somos seres humanos, nós somos humanos. A gente não eu falo, né, na terapia, você é alguma Mulher Maravilha? Que faz tudo? Não. E tá ótimo, tá tudo bem eu não ter que fazer tudo. Não ter que ficar provando o tempo todo que eu sou perfeita, que eu posso. Eu preciso provar para mim que eu sou perfeita, que eu posso, que eu sou valiosa. Impor limites. Essas pessoas que têm essa ferida da traição, elas não conseguem impor limites. Elas não conseguem dizer o que elas não gostam. Elas não conseguem dizer, olha, fulano, isso me magoou, isso me chateou. Elas vão engolindo, vão aguentando. Então, imponha limites. Olha, isso aqui tá bom, isso não tá bom. Isso eu não gostei, eu não quero desse jeito. E a autocrítica. Pare de se criticar e receba o elogio. Se alguém te elogiou por alguma coisa que você fez, lembra, poxa, foi eu mesmo que fiz. Né? Eu tenho valor, poxa, legal. Se alegre, não fique querendo, não, mas podia ter ficado mais um pouquinho ali, não, podia ter ficado mais um pouquinho aqui. Nunca tá bom. Então, se as pessoas estão te elogiando, estão de fora, estão vendo, elas estão reconhecendo. E quem precisa reconhecer é você. Agora, vamos ver lá o que Deus fala. Até que horas que eu tenho? Vamos ver o que Deus fala lá para as pessoas que se sentem traídas, que são essas controladoras. Vamos ver em Lamentações 3, 22 e 23. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos,
As suas misericórdias não têm fim. O Senhor é um Senhor misericordioso. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, vamos ter um coração mais misericordioso com o nosso irmão, né? Se ele não alcança daquele jeito que eu acho que é perfeito, mas ele vai alcançar do jeitinho dele. Vamos ler lá 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, mesmo que a gente seja infiel, o Senhor é fiel. Mesmo que eu me sinta traída, o Senhor é fiel. Salmo 91:4. Ele te cobre com as suas penas. Tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Então, se você se sentiu traída, se você se sentiu com essa ferida traída, lembre que o Senhor te dá refúgio. Ele te esconde debaixo das asas dele, né? Ele é o nosso escudo e proteção. Amém? Quando a gente está... A outra ferida acontece dos 4 aos 6 anos e é a ferida da injustiça. E qual é a máscara, aquilo que eu uso para me defender? Eu sou uma pessoa muito rígida. Eu tento... E ela acontece quando a criança tenta se expressar ou tenta falar e aquele pai ou aquela mãe... Ah, não, deixa pra lá. Ah, fulano, isso aqui não é assunto de criança. Ai, fulano, você não tem que falar isso. Ai, você não tem que se envolver nisso. Ai, você só fala coisa errada. Ai, você só fala besteira. Ai, você só fala bobagem. E a criança vai crescendo achando que ela é injustiçada. E o que ela vai fazer? Ela não vai falar. Porque se tudo que ela falar não vai prestar, não vai adiantar, ela passa a não falar. Ela passa a ser mais tímida, mais introvertida, porque ela vai achar que não adianta o que ela fala, que ela não vai ter voz. São aquelas pessoas que não têm voz, que quando são casadas não conseguem falar para o marido o que elas estão sentindo, não conseguem falar para o marido que aquilo doeu, que aquilo machucou. Ah, não adianta. Tem pessoas que eu atendo que elas falam assim, não adianta falar, ele não vai entender, porque ela tem essa ferida da injustiça. Então ela acha que ela não tem voz, não vai adiantar o que ela fale, porque ela não acredita nela mesma. E aqui, né, ela vai falar, são aquelas pessoas que são rígidas, que elas se cobram, elas se criticam, elas buscam o corpo perfeito, fazem dietas rígidas, preferem cores pretas, são exigentes, disciplinadas, não permitem sentir. Elas racionalizam tudo para não ter emoções. Então, elas não têm aquela coisa, não, estou triste, não. É por conta disso, é por conta daquilo, ela vai racionalizando tudo, ela não se permite sentir que ela está sendo injustiçada, que ela está sendo humilhada, que ela está triste. Ela não permite, então ela racionaliza. Não é por conta disso, não. Deixa isso para lá. São pessoas que são rígidas nesse sentido. Não conseguem aflorar suas emoções. Se comparam o tempo todo. Se cobram o tempo todo. Nunca estão satisfeitas consigo.
busca a aprovação dos outros através de merecimento. Eu só consigo ser elogiada porque eu fiz aquilo por fulano. Então, se eu quero ser elogiada, eu vou fazer aquilo por fulano, eu vou fazer aquilo por ciclano, porque eu quero ser elogiada. Acham que elas só podem ser elogiadas se elas fizerem alguma coisa, dar alguma coisa em troca. Não que elas merecem. E aqui ele vai dizer, reconhecer, né? A gente precisa, as pessoas rígidas, elas são rígidas com ela e são com os outros. E a gente precisa reconhecer, né, para cura, que ela foi injusta com as pessoas e consigo mesmo. Se permitir sentir, né? Só que a pessoa, não, tá tudo bem, não tô sentindo nada, não. Não, se permita sentir. Tô chateada e olha para si, olha para sua emoção. Às vezes eu li um livro que fala que a gente precisa entender o que vai no outro. Porque, às vezes, a pessoa está chateada ou te responde de uma certa maneira, que aí você fala assim, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu tratei o outro mal? Quando você vai voltando atrás, você entende o porquê que você falou. Então, é entender a sua emoção. Nesse livro, ela vai falar que ela soube que a amiga, muito chegada, estava com câncer. E aí o marido chegou em casa, deixou o copo na pia e não lavou. E aí ela desceu a lenha no homem. E aí depois ela começou a entender por que eu fiz isso. Ela entendeu que ela fez aquilo porque ela estava chateada, porque ela ia perder a amiga. E ela acabou descontando no marido. Então, isso é entender. Por que eu explodi com a fulana? Por que eu falei mal com a fulana? O que aconteceu antes? O que eu senti antes? Por que eu estou assim? É entender. Entender o que você está sentindo, se permitir. E lá, Deus, né, a palavra de Deus vai nos falar. Aqui ele também vai dizer antes que a gente precisa trazer acordos saudáveis com o outro. Olha, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, eu não preciso fazer tudo. Né? Acordos saudáveis. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. As pessoas que são injustiçadas, elas têm problema de confiar no outro. Elas não confiam. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que a gente precisa entregar, confiar, e ele vai fazer tudo. Romanos 12:19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se você se sentiu injustiçado, se você tem essa ferida, lembre que a vingança é do Senhor. E não dê lugar à ira. Amém? Então, essas foram as feridas, né? E aqui, a gente pode ter sofrido essas feridas lá na infância, com os pais, mas o pai e a mãe, eu sempre falo isso, a pessoa não vai ter o filho para tratar mal, não é verdade? Você, às vezes, tem um filho e você, conforme vai vivendo, você vai aprendendo a lidar com aquela criança. Mas muita coisa acontece lá na infância com o pai e com a mãe. Eu sigo a linha da psicanálise, né? E a psicanálise vai falar que, infelizmente, a culpa sempre é do pai e da mãe. Porque é o nosso primeiro núcleo. É onde a gente começa
a crescer. É lá com o pai e a mãe. Né? Então, é assim, se você se sentiu no lugar de alguma dessas feridas, a gente lê os textos bíblicos e entenda que se você for rejeitado, o Senhor vai te acolher. Se você se sentir humilhado, o Senhor vai te exaltar. Se você se sentiu traído, o Senhor é aquele em quem você pode confiar. Se você se sentiu, injustiçado, Ele é aquele que vai à frente. Ele é aquele que luta por nós. E aí eu vou falar, que é o segundo tema, que é sobre o perdão. Mesmo que você se sinta assim, mesmo que você se sentiu traído, humilhado, rejeitado lá na sua infância, a palavra de Deus diz que a gente precisa perdoar. E aqui, lá em Êxodo 34, 6 e 7. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e fidelidade. O perdão, a gente resolve perdoar. Mas eu resolvo perdoar quando eu entrego meu coração e peço a Deus para que eu perdoe aquela pessoa. Quando a gente vê essas feridas que a gente sofreu na infância, aí você pode pensar, mas meu pai era assim, mas a minha mãe é assim, eu não quero mais saber. Ou alguém que te fez um mal e você fala, não quero mais saber daquela pessoa. E você tem que entender que o perdão é bíblico, O Senhor mandou a gente perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Isso quer dizer que é infinito, que eu preciso perdoar. Porque quando eu não perdoo o meu irmão, eu guardo aquela mágoa. Eu guardo aquela mágoa. E quem sou eu? Se Deus me perdoou eu sendo imperfeito, como eu posso imputar no outro que ele não merece perdão? Quando eu não dou o perdão para ele, eu estou dizendo para ele que ele não merece. O ladrão da cruz. O que Jesus fez com ele? Hoje mesmo, seus pecados estão perdoados, hoje mesmo estará no paraíso. Então eu preciso entender que eu sou imperfeita, eu sou pecadora. E o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me perdoou. O Senhor esqueceu os meus pecados. Por que eu não vou esquecer o meu pecado, o pecado do irmão? Aquilo que ele me fez. E aqui, recebemos o perdão de Deus e devemos perdoar os outros, assim como recebemos o perdão. Devemos perdoar na mesma proporção. Quando a gente pensa, quantos pecados a gente já teve? Quantos pecados Deus já perdoou? Quantos pecados Deus ainda vai perdoar? Não é? Então, se eu fui perdoada, eu mereço perdão, por que o meu irmão não? O perdão não é para tímidos, esse aqui são, em cima do livro, os 5 passos para o perdão. Ele vai falar que o perdão não é para tímidos, mas para valentes. Somente os fortes têm a coragem de deixar o passado para trás. Então, vamos ser fortes e não tímidos. Vamos deixar o passado para trás, aquilo que me machucou, aquilo que me perdoou. Isso não quer dizer que você vai esquecer, mas isso quer dizer que você não vai mais sofrer com aquilo. Uma hora que você se liberta dessa dor e libera o perdão para aquele irmão, se ele te perdoar ou se ele não te perdoar, aí é um problema dele, mas você fez a sua parte.
Aqui ele vai dizer que o perdão é uma escolha consciente de libertar os outros dos pecados cometidos contra nós. Não negador, nem muda o passado, mas rompe o ciclo de amargura que nos prende. Então, se eu fico ali, ai não, aquele irmão, ai ele me fez mal. Aí quando eu vejo o irmão, eu fujo do irmão. Aí eu não quero ficar perto do irmão. Aí eu não quero ficar no mesmo lugar com o irmão. Aí eu não falo mais com o irmão. E aquilo vai crescendo. O perdão nos permite a deixar o passado para trás e avançar para o futuro. Porque uma vez que eu não perdoo o irmão, eu fico presa onde? No passado. E eu vou avançar presa no passado? Então eu preciso me libertar. O perdão começa nos corações, para depois se manifestar no exterior. Diz respeito à disposição em querer perdoar. Então a gente precisa querer. Não adianta eu guardar a mágoa do meu irmão, eu não quero perdoar o irmão. Então, aqui ele vai dizer, começa no interior. Eu preciso querer perdoar, para depois ir para o exterior. Vamos ler lá em Lucas 6,37. Não julgueis e não serás julgado. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoai e sereis. Se eu não tenho um coração perdoador, eu vou experimentar o perdão? A palavra de Deus diz: perdoai e sereis perdoados. Precisamos perdoar porque Jesus nos perdoou. Aqui ele vai dizer, ele dissipa nosso pecado como nuvem. Está lá em Isaías. Ele se esquece e não se lembra mais. Jeremias 31:34. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Isaías 38:17. Ele os afasta de nós. Salmo 103:12. Então, diante disso, podemos afirmar, o perdão não diz respeito a nós, e sim a Deus. Não diz respeito a quem nos feriu. Se refere a Deus. Perdoamos porque Deus nos perdoou. Perdoamos porque Deus nos dá força para perdoar. Perdoamos porque Deus se encarrega de julgar a outra pessoa. Uma vez que eu resolvo não perdoar a pessoa, eu já estou crucificando ela. Ela não merece perdão. E aqui Deus vai falar isso, né? Que Deus que vai se encarregar de julgar a outra pessoa, né? Eu não preciso julgar a pessoa. Deus vai se encarregar disso. Perdoamos porque Deus é muito mais importante para nós do que viver com amargura e raiva. Perdoamos porque Deus é muito mais importante que a dor que sentimos. Perdoamos porque podemos confiar que Deus fará o que é certo. Perdoamos porque Deus é Deus e não nós. Quem tem o direito de perdoar é Deus. Deus vai, se eu quiser, Deus vai mover o meu coração para que eu perdoe o meu irmão. O verdadeiro perdão é impossível sem Deus. O perdão é uma dádiva que oferecemos a quem não merece. Porque a pessoa me feriu e a gente pensa, ela merece? Não, ela me feriu. Mas a gente merecia o perdão de Deus? E Deus nos deu. Então a gente tem que perdoar o outro. A gente precisa perdoar o outro. Ninguém possui a graça, a força, a coragem necessária para oferecer tal dádiva, a menos que seja capacitado por Deus. Efésios 4:32.
Pelo contrário, sede bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Sem Deus é impossível o perdão. Então, tem um exercício que eu separei aqui para a gente fazer, né? Que você faça, se você quer perdoar a pessoa, porque, como a gente leu aqui, primeiro vai ter que nascer em mim, para depois ir para o exterior. Então, você bota lá, eu quero perdoar o fulano, a fulana. E aí você fala, eu agora escolho libertar meus sentimentos de amargura, de ressentimento, diante dessa situação sofrida por mim. E aí você fala a situação que você sofreu. Eu reconheço que perdoar esta situação me beneficiará. E assim me sentirei mais feliz, saudável e tranquilo. Eu me comprometo a perdoar o fulano a fulana e aceito a paz e a liberdade que o perdão traz. Que a gente possa fazer esse exercício, porque de nós mesmos a gente não consegue, mas Deus brota no nosso coração o amor, a compaixão e a misericórdia pelo outro. Amém? Muito obrigado pelo convite e que o Senhor trabalhe nos nossos corações a cada dia.